Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre pressão arterial. É um dos sinais vitais verificados por nós, profissionais da área da saúde. Então a gente vai falar sobre pressão arterial. O que é uma pressão arterial? A pressão que o sangue exerce, contra as paredes das artérias. Então a gente tem a sístole e a diástole, que é um evento que ocorre no coração. Quando a gente se refere à sístole, é a contração do coração, e a diástole, o relaxamento. No momento que estamos fazendo o procedimento de verificação da pressão arterial, nós verificamos então, a partir do estetoscópio, os sons de Korotchkov. E aí a gente verifica então a pressão arterial através desses aparelhos, o esfigmomanômetro e o estetoscópio. E aí tem o digital também, que geralmente é mais utilizado em domicílio. E aí a gente entra nos locais de aferição da pressão arterial. Tem uns locais que são mais utilizados e outros menos utilizados, e outros que a gente utiliza mais em ambiente de UTI. Então ali na primeira imagem, a gente tem na região distal do braço, Então a gente posiciona o estetoscópio na artéria braquial, para a gente ouvir os sons de Korotchkov. Esse é mais utilizado em pronto atendimento, em unidade básica de saúde. E aí na segunda imagem, a gente tem ali na região distal do antebraço, A gente coloca o esfigmo ali e a gente coloca o estetoscópio na artéria ali radial para fazer a ausculta, tá bom? Para determinar a pressão desse paciente. Essas duas imagens, essas duas últimas, geralmente é utilizado mais em ambiente de UTI. Se tratando ali da terceira imagem, ali a gente posiciona o estetoscópio na região da artéria poplítea, tá? Onde a gente vai verificar também os sons de Korotchkov. E essa última aí, ela é muito utilizada em ambiente de UTI, geralmente paciente que tem obesidade, entendeu? Tem algum tipo de restrição ali, então geralmente é mais utilizado nessa região distal da perna, tá? Onde a gente posiciona o estetoscópio ali na artéria pediosa dorsal ou artéria tibial posterior. E aí a gente entra nos parâmetros, as terminologias. Então o que é uma hipotensão e hipertensão? Hipo vem de pouco, vem de diminuição. Hiper vem de aumento e tensão vem de pressão. Então quando a gente fala de hipotensão, é uma diminuição da pressão. Hipertensão, hiper, aumento, tensão, pressão, aumento da pressão. Então uma pressão normal, ela tá ali entre 120 a 80 milímetros de mercúrio, tá bom? Então a gente tem a pressão arterial sistólica, que é o primeiro som de Korotchkov que a gente ouve, conforme a gente vai desinsuflando. E a pressão arterial diastólica é o último sonzinho que a gente ouve depois que a gente está desinsuflando. Então ali fica em torno de 12 por 8, Então quando a gente vai preencher algum relatório de enfermagem, a gente vai falar com outro profissional, 12 por 8 seria 120 por 8. 13 por 8 seria 130 por 8. 13 por 9, 130 por 90. É sempre assim. Então ali já numa pré-hipertensão está em torno de 120 a 129 milímetros de mercúrio a pressão arterial sistólica, e menor que 80 ali também a pressão arterial diastólica. A gente tem aí hipertensão de estágio 1 e estágio 2. A de estágio 1, a sistólica está entre 130 a 139, enquanto a diastólica está de 80 a 89. E a de estágio 2, a sistólica está maior que 140 milímetros de mercúrio e a diastólica está maior que 90 milímetros de mercúrio. E aí a gente tem a crise hipertensiva, aquela pressão que está muito alta, que tem que fazer uma intervenção mais rápida. Então a gente tem ali uma pressão sistólica maior que 180 milímetros de mercúrio e a pressão diastólica ali 110, maior que 110 milímetros de mercúrio. E aí existem alguns fatores que vão influenciar nessa pressão arterial. Então o tabagismo, o tabaco, tem a presença de uma substância chamada nicotina. Essa substância, quando entra em contato com o organismo, ela vai fazer uma liberação de uma substância chamada de catecolamina. Essa substância vai fazer com que aumente tanto a frequência cardíaca quanto a pressão arterial. O consumo de bebidas alcoólicas, quando a gente fala de o excessivo consumo, de bebidas alcoólicas, fazem com que ocorram esse aumento. A obesidade também é um fator de risco para hipertensão, também para outras doenças que podem estar associadas. O estresse ele está bem ligado também à hipertensão. Por quê? O estresse ele tem aquela reação de luta e fuga, Então vai fazer uma liberação de hormônios como adrenalina, cortisol,
e esses hormônios vão fazer com que essa pressão aumente, tá bom? O elevado consumo de sal, exatamente por ter uma quantidade de sódio, né, pode fazer com que ocorra uma retenção, né, retém uma grande quantidade de líquido e aumente o volume nos vasos sanguíneos e, consequentemente, ocorre uma maior pressão ali. Os níveis altos de colesterol, então, quando não tem colesterol controlado, tá bom? Isso pode acarretar esse aumento de pressão, mas também outros tipos de patologias. Então, pode ter ali um entupimento de veia, pode ter ali um infarto, tá? Pode ter ali um derrame. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, tem que fazer sempre o controle desse colesterol. O sedentarismo é um fator de risco não só para a pressão alta, mas também para outras patologias. Então aí segue a importante prática de exercício físico. E aí a gente entra no método auscultatório. Como que a gente vai verificar? Mas a gente tem que passar algumas orientações para esse paciente. Então a gente tem que falar para ele que ele não pode praticar um exercício físico pelo menos 60 minutos antes do procedimento de verificação da pressão arterial. Ele tem que esvaziar a bexiga antes do procedimento, porque com a bexiga cheia pode ter um pequeno aumento da pressão arterial. Não fumar, não ingerir alimentos ou bebidas 30 minutos antes, então como a gente falou, do tabaco, a presença da nicotina, liberação de catecolamina, e vai fazer a hipertensão, tá? E não falar durante o procedimento, porque isso pode atrapalhar durante a ausculta, né, dos sons de Korotchkov. Então, como que a gente vai fazer? Então, a gente tem que ligar, falar com o paciente, colocar ele na posição correta e escolher o melhor braço. A gente tem que fazer uma inspeção desses membros. Qual braço é melhor, né? Se tem algum tipo de coisa que pode vir a atrapalhar a nossa verificação. A gente tem que ver a largura da bolsa de borracha. Então, a gente tem algumas medidas de bolsas, né, de esfigmos. Então, a gente tem que ficar sempre atento a isso. Tem pediátrico, neonatal, adulto, pacientes obesos. Então a gente vai fazer o posicionamento do esfigmomanômetro e geralmente vamos falar aqui da região do braço. A gente coloca então o esfigmo aqui, sempre 3 dedos acima da fossa cubital, tá bom? Dessa região aqui. 3 dedos, colocou. No esfigmo tem uma setinha apontando da artéria. Então, colocou 3 dedos aqui, a gente vai colocar a setinha aqui. Aí a gente vai posicionar o nosso esteto aqui para fazer a ausculta do som de Korotchkov, geralmente mais aqui medial. E aí, como que a gente vai estimar o nível de pressão arterial sistólica? A gente vai palpar o pulso radial desse paciente e insuflar com o esfigmo até parar esse pulso. Parando esse pulso, a gente sabe que a pressão arterial sistólica já está estimada ali. E aí a gente vai insuflar mais 20 a 30 milímetros de mercúrio. Insuflando isso, a gente vai vai desinsuflar bem devagarzinho. E aí o primeiro som que der é a pressão sistólica, né? Que esses sons são os sons de Korotchkov. Então, deu o primeiro som, a gente sabe que é a pressão arterial sistólica. E aí então, a velocidade da deflação, né, do esvaziamento do esfigmo, ela tem que ficar ali em torno de 2 a 4 milímetros de mercúrio por segundo, tá bom? Então aí a gente vai desinsuflando, escutou o primeiro som, tá? Determinamos então a pressão arterial sistólica. Estamos diminuindo. Escutei o último, parou no 8. Então essa é a pressão arterial diastólica, certo? E o tempo entre as medidas varia de 1 a 2 minutos. Então, eu verifiquei a pressão aqui agora. Depois de 1 a 2 minutos, eu vou verificar novamente. Tá bom? Bom, pessoal, chega ao fim mais uma aula sobre sinais vitais, onde abordamos sobre pressão arterial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative os sininhos de notificações, nos acompanhe em nossa rede social e deixe aí no comentário alguma opinião construtiva e opções de vídeos também. Então, eu vou me despedindo aqui e até o próximo vídeo.